30 de novembro, Santo André Apóstolo do ano 70. André, entre os apóstolos, o primeiro eleito, era irmão carnal de São Pedro e como este pescador de Betsaida, e um dos discípulos de São João Batista. Jesus chegou ao Jordão, ao lugar onde João batizava, e este disse aos discípulos: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este que virá depois de mim. André, compreendendo o sentido desta palavra, seguiu a Jesus com mais outro discípulo, provavelmente São João Evangelista. Jesus recebeu-os, perguntando-lhes: Que desejais? Eles responderam: Mestre, onde moras? Ao que Jesus respondeu: Vinde e vede. Foram e passaram o dia todo com ele. André encontrou o irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que é Cristo. E levou-o a Jesus. Jesus olhou-o e disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, isto é, pedra. Ainda não ficaram definitivamente com Jesus Cristo, mas voltaram para os seus negócios. Só pelo fim daquele mesmo ano foi que Jesus os procurou no lago de Genezaré e, tendo-os encontrado quando lavavam as redes, disse-lhes: Segui-me, far-vos-ei pescadores de homens. Então abandonaram as redes e seguiram Jesus. Dele não mais se separaram. Santos Evangelhos relatam que Jesus Cristo, tendo passado a noite toda em oração, entre 77 discípulos escolheu 12 apóstolos, dos quais André é numerado em segundo lugar. Como dos outros apóstolos, também de Santo André, os santos evangelhos poucas notícias dão. A tradição sabe que André, logo depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, partiu para a Sítia, país situado ao norte dos mares Negro e Cáspio. Mais tarde vemos o apóstolo em Cólchida, na Trácia e na Grécia. Por último, fundou uma igreja em Patras, na Caia, que foi uma das mais florescentes dos tempos apostólicos. A jovem igreja encontrou aí um inimigo encarniçado na pessoa de Egés, governador romano que não recuava diante das medidas mais cruéis e desumanas para defender a idolatria. André, com franqueza verdadeiramente apostólica, se lhe apresentou e disse: Exiges dos teus súditos que te reconheçam como juiz? Tens razão. Por que então que te recusas a reconhecer o supremo juiz, Jesus Cristo, que é juiz do mundo inteiro? Egés respondeu: És tu aquele André que derruba os templos de nossos deuses e mete tolices na cabeça dos simples, para que abracem essa religião supersticiosa contra a qual os imperadores deram as mais severas ordens? André: Estas ordens foram dadas por imperadores que desconhecem a verdade, desconhecem a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar os homens. Desconhecem ainda que os deuses não são deuses, mas abjetos demônios. Egés: Os judeus crucificaram Jesus Cristo justamente por causa desta doutrina. André: se conhecesses o mistério da cruz, se compreendesses quem é ele, que, Criador de todos os homens, por amor de nós, tomou livremente a cruz sobre si para nos salvar. Egés: Livremente não, porque foi processado, preso, condenado e crucificado. André: Quem como ele predisse a morte? Quem como ele predisse ainda o modo por que havia de morrer? Quem como ele, depois de morto, glorioso do sepulcro, ressuscitou? Quem como ele disse: Eu tenho poder de entregar a minha vida e de reavê-la? Provou esta doutrina com fatos inegáveis, morreu porque quis, morreu livremente, e a salvação é um fato que se impõe à crença de todos. Egés: É um absurdo ser discípulo de um crucificado. André: Se me quiseres ouvir, eu te explicarei este mistério. Egés: A morte na cruz não é mistério nenhum, antes vergonha e castigo. André: Uma coisa e outra. Um castigo, porque pela morte da cruz foi tirada a culpa do pecado. Mistério é, porque tornou fato a graça, substituir o castigo, e aos fiéis é garantida a vida eterna. Egés: Com estas fatuidades divertirás a quem quiseres. Eu, porém, te digo: se não abandonares esta religião, se não renderes honra aos deuses, eu te mandarei a flagelação e mesmo a cruz, visto lhe teres tanta veneração. André: O sacrifício que eu dia a dia ofereço não é incenso, não são holocaustos de bois e carneiros, mas é o Cordeiro Imaculado, oferecido a Deus vivo e verdadeiro. Os fiéis bebem o sangue e comem a carne deste Cordeiro, que não morre e a todos dá a vida. Egés:
Como é possível isso? André: se quiseres tornar-te meu discípulo, eu te explicarei. A este convite da graça, Jesus respondeu com ordem de prisão. André foi encarcerado e no dia seguinte foram reiteradas as ameaças de morte e as intimações de prestar culto aos deuses humanos. André respondeu ao governador com firmeza e mansidão: meu martírio tornar-se-á mais agradável a Deus. Meu sofrimento pouco tempo durará, ao passo que teu tormento não terá fim. Egés, ao ouvir estas palavras, lavrou a sentença de que o inimigo da religião e do império fosse flagelado e crucificado. Esta injustiça provou grande indignação entre o povo. Levantando solene protesto entre ameaças e maldições, este exigiu de Egés a liberdade do querido pastor. André, porém, receoso de perder a palma do martírio, pediu aos fiéis que, pelo amor do sangue de Cristo, se abstivessem de atos de violência e não retardassem no caminho da glória. Foram assim executadas as ordens bárbaras de Egés. Chegado ao lugar do suplício, André, vendo o instrumento do martírio, pronto para recebê-lo, saudou-o com estas palavras: Salve, Santa Cruz, tão amada e desejada! Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Todos se admiraram da coragem e da alegria que se estampava no rosto do apóstolo Marte quando se entregou aos algozes. Pregado na cruz, ficou 2 dias nesta posição, edificando a todos os assistentes com os conselhos e orações. Aparecendo ainda com vida, no 3º dia, os fiéis quiseram à força libertá-lo do tormento. Mas quando puseram mãos à obra, uma luz intensíssima desceu do céu e envolveu o corpo do apóstolo pelo espaço de meia hora. Passada esta, André tinha entregue a alma a Deus. Uma piedosa mulher, Maximila, tirou da cruz o corpo do apóstolo e sepultou-o com muita honra. Egés, tendo disto notícia, enfureceu-se e ordenou a exumação do cadáver. Deus, porém, castigou horrivelmente. Egés ficou possesso do demônio e morreu em pleno desespero. 300 anos mais tarde, as relíquias de Santo André chegaram a Constantinopla. Em 1210 foram transportadas para Amalfi, no reino de Nápoles. Em 1462, a cabeça do apóstolo foi pelo Papa Pio II depositada junto à confissão de São Pedro, seu irmão. A data do martírio de Santo André é o dia 30 de novembro, o ano não se sabe. Santo André Apóstolo, rogai por nós.